Oi, oi pessoal! Quer aprender a colorir com marcadores? Então você está no vídeo certo. Hoje eu vou dar 6 dicas de como colorir com marcadores. Então, pessoal, o marcador que eu utilizo para colorir é esse aqui. São os marcadores que a gente compra na Shopee. Bom, são marcadores que têm duas pontas. A ponta chanfrada e essa ponta pincel, que é uma ponta mais fina. Então, como colorir com esse marcador sem deixar o desenho marcado, sem aquelas manchas que fica no desenho? A primeira dica é você utilizar essa ponta aqui para colorir. Sempre utilize a ponta mais fina para colorir, se você quer evitar manchas no seu colorido. Porque com a ponta fina, a gente tem mais precisão na hora de colorir o desenho, a gente tem mais controle da área que a gente está colorindo. Olha só para vocês verem. Uma dica importante que a gente não pode esquecer é de proteger sempre o nosso colorido. Olha só, já estava esquecendo. Se você não protege, ele transfere bastante, olha só. Eu utilizo uma folha de gramatura 180 ou uma folha de acetato, que é essa daqui, que é um plástico que você põe atrás aqui da folha. Você acha esse acetato em papelaria. O meu eu comprei no Metro e cortei no tamanho que eu precisava. Hoje eu vou usar a folha na gramatura 180, que no final eu vou mostrar para vocês o tanto que transferiu, tá bom? Então, vamos continuar ali o nosso colorido, né? Eu estou utilizando o marcador 103 para fazer o preenchimento da cor. A primeira dica foi utilizar a ponta mais fina do marcador para colorir. A segunda já é relacionado ao que acabou de acontecer aqui no vídeo. A gente vai utilizar o mesmo movimento na área que você estiver colorindo, sem tirar a ponta da caneta da superfície do papel. Por quê? Se você estiver colorindo e parar, como eu fiz aqui, olha só para vocês verem o que vai acontecer agora quando eu retornar o colorido. Manchou, tá vendo? Então, quando você começar a colorir uma superfície, você não pode parar de colorir essa superfície, porque quando você retornar para colorir, o seu desenho já vai estar seco. E aí você vai deixar ele marcado como ficou aqui. Dá para consertar? Dá, dependendo do lugar que ficou manchado, dá para consertar. E às vezes a mancha, quando a mancha é bem no meio, você acaba tendo que utilizar outras técnicas para poder corrigir esse erro aqui no desenho. Então, aqui a segunda dica foi, só repetindo, sempre colorir com o mesmo movimento, sem tirar a ponta do marcador do papel. Porque se você tirar do papel, quando você voltar, ela já vai estar seca. E a terceira dica é escolha um papel com a porosidade suficiente para absorver a tinta do pincel. Eu particularmente não gosto de colorir em folhas de gramatura comum, que é aquele papel comum, que geralmente tem a gramatura 75, 90. Eu não gosto de colorir nele, porque dá a impressão que o papel está molhado, que você molhou o papel, porque ele não absorve muito bem a tinta, porque a gramatura é baixa. Geralmente os papéis que eu gosto de colorir são os papéis na gramatura de 120, no máximo 180, que já tem uma porosidade melhor para absorção. Então, se atente a esse detalhe. Um papel grosso demais, acima assim de 180, também é ruim para colorir. Por quê? Porque ele é muito poroso. Então, fica irregular a absorção da tinta. Geralmente, quando você colore no papel muito poroso, corre o risco de ficar meio esbranquiçado, porque o papel ele não absorve
a tinta de forma regular. Esse papel que eu estou colorindo, a gramatura dele é 120. Eu acho excelente a gramatura 120, 150, assim, para você fazer o colorido com marcador. Eu também coloro um papel 180, mas eu acho que gasta mais tinta da canetinha o papel 180, por ele ser mais poroso. Então, acho que 120 tá bem ok. E com relação às manchas, pode acontecer também de você manchar o seu desenho porque a sua canetinha está secando. Então, às vezes, no meio do colorido, você está colorindo uma área maior, igual essa que eu colori aqui a parede com esse tom de marrom, aí a canetinha começar a falhar e aí você mancha todo o seu desenho. Então, a quarta dica é relacionada a esse problema. Você não precisa jogar o seu marcador fora quando ele estiver seco. Você pode recuperar o seu marcador e continuar utilizando ele por mais um tempinho. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ensina como recuperar esse marcador quando ele seca, tá bom? E aí você pode aplicar essa técnica aí nos seus marcadores que você vai conseguir utilizar ele por mais um bom tempo. Geralmente quando a gente recupera, né, esse marcador, ele muda um pouco a tonalidade. Geralmente fica um pouquinho mais claro. Quando é na segunda vez que você já está recuperando, ele fica mais claro ainda. Eu tenho vários marcadores, eu tenho na faixa de uns 400 marcadores. Eu já comprei 3 kits da Toad. E todos eles, os outros 2, né, eu já recuperei. Então eu sempre tenho tonalidades diferentes, de rosa, de azul, de todas as cores. Então acaba que às vezes eu faço um colorido, aí alguém vai lá no comentário e fala, nossa, não tem esse tom de amarelo, ou não tem esse tom de rosa, mas é porque eu recuperei o meu marcador. Às vezes eu utilizo, por exemplo, num vídeo só 4 numerações iguais, e cada uma com tonalidade diferente, mas é porque eu recuperei eles, não cada um vai me oferecer uma cor diferente, porque esse processo de você recuperar um marcador muda a tonalidade dele. Eu gosto bastante de recuperar porque eu não preciso jogar fora e continuo utilizando eles por mais tempo. Eu sinto que as cores mais claras são mais fáceis de você preencher. Geralmente elas não mancham assim com tanta facilidade não. Então, com relação à mancha ainda, como eu falei, eu percebo que as cores mais escuras, elas mancham com mais facilidade o desenho. Qualquer descuido e o seu desenho fica marcado. Agora, as cores mais claras, ao contrário, elas são mais fáceis de você preencher o desenho sem manchar eles, né? Então, quando você for colorir um desenho, é importante você levar em conta o tamanho da área que você vai preencher. Igual, por exemplo, esse tamanho dessa área aqui, por exemplo, é uma área grande para ser preenchida, porém ela tem várias emendas pequenas. Então, acaba que facilita nesse processo. Mas se é uma área muito grande, com poucas emendas, com espaços pequenos para você fazer as emendas, então você tem que levar em conta se não vai manchar. E aí já entra a minha segunda dica. Você deve levar em conta por onde você está começando a colorir o seu desenho, porque se você começar o seu desenho numa área muito grande, então a sua emenda vai ficar muito perceptível. Por exemplo, aqui é um espaço pequeno para me terminar, dar uma paradinha se eu precisar. Eu vou encontrar aqui, quando eu encontrar aqui vai ficar uma emenda pequena, e aqui também, porque eu comecei em um espaço pequeno. Então você deve levar em conta isso. Lembra que eu falei que a cor mais clara, ela é mais difícil de manchar? Então, você acaba que facilita mais nessa questão aí. Então, sempre, antes de começar um colorido, se atente aonde você está começando, aonde que vai ficar a emenda, tá bom? Igual aqui, por exemplo, eu vou ter 3 emendas. E como eu comecei elas em uma área pequena, então elas não ficarão tão perceptíveis. Principalmente se você estiver utilizando uma cor escura. Se atente muito a esse detalhe, senão
senão você vai ficar com uma mancha bem grande no seu desenho e não vai ficar legal. E a sexta dica é: você consegue fazer degradê com esses marcadores. Para você fazer degradê, você precisa usar tons semelhantes entre si, o mais próximo possível. E é importante, pessoal, que quando vocês forem tentar qualquer técnica nova, qualquer estampa, qualquer coisa que você vai aprender, você utilizar um papel à parte, para você fazer o teste, né? Para ver se vai dar certo. Não vá fazendo direto no desenho, não. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, porque às vezes a pessoa simplesmente vai lá e quer fazer e não leva em conta se realmente vai dar certo, né? E aí a pessoa acaba perdendo o desenho. Então, sempre teste antes, em um papel à parte, uma nova técnica que você descobriu, que você quer aprender, né? Sempre tenha alguma folha em mão para você praticar. E novamente eu repito, sempre tenha uma folha em mão na mesma gramatura do desenho que você vai colorir. Se você fizer um teste em uma folha de gramatura 180 e vai colorir, por exemplo, uma folha de gramatura 120, o resultado ele vai ser diferente. Então é importante que você sempre teste na mesma gramatura que você vai utilizar, tá bom? Bom, essas duas cores são duas cores que dá para fazer degradê. São cores que são bem próximas entre si. E aí é importante que quando você vai fazer um degradê, você já deixa os dois marcadores que você vai utilizar aberto. E sempre comece pela cor mais escura, porque aí você vem com a cor que é um pouquinho mais clara e aí você vai conseguir ter um resultado bacana. Pronto. E aí, como saber qual marcador dá para fazer um degradê? Isso vai muito de kit para kit, sabe? Tem marcadores de um kit que eu consigo fazer o degradê. Já do outro kit, às vezes a mesma numeração eu já não consigo. Então você tem que experimentar. Os testes são importantes para você conhecer os seus marcadores, conhecer as suas cores. Então sempre faça testes. Por exemplo, para fazer um pôr do sol, eu amo fazer pôr do sol laranja com amarelo. Então eu sempre testo antes de fazer o pôr do sol as cores que eu vou utilizar para ver se eu vou conseguir fazer o degradê com aquela cor. E geralmente em áreas muito grandes, também para você fazer um degradê, é um pouco mais difícil. Principalmente se é uma área que tem poucas emendas, porque você acaba manchando um pouco o degradê. Dá para corrigir, né? Com algumas técnicas você consegue corrigir, fazendo pontilhismo, por exemplo, depois você consegue cobrir essas marcações. Vou continuar colorindo aqui esse desenho, vou deixar acelerado e já volto aqui com vocês.
Então, assim ficou o nosso colorido, aplicando aí as 6 dicas que eu passei para vocês. Então, vamos relembrar essas dicas? Então, a primeira dica foi utilizar a ponta fina do marcador para colorir, para você ter mais controle e precisão. Segunda dica, utilize o mesmo movimento na área que você estiver colorindo sem tirar a ponta da caneta da superfície do papel. Assim você vai evitar manchas no seu desenho. A terceira dica foi escolher um papel com a gramatura suficiente para a absorção da tinta da canetinha. No meu caso, a gramatura que eu prefiro é a gramatura de 120, no máximo até 180. E a quarta dica é você recuperar o seu marcador quando ele estiver seco. Então, a quinta dica foi tomar o cuidado onde iniciamos a pintura para não marcar nas emendas. E a sexta dica, você consegue fazer degradê com alguns marcadores que têm as cores bem próximas uma da outra. E lembrando também de sempre colocar um papel atrás do seu colorido. Vamos ver como que ficou a transferência? Bom, e ficou assim. Olha só, transfere bastante. Bem, então por isso é importante colocar um papel atrás da sua folha para você não perder o seu desenho. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas que eu passei para vocês. Você tem alguma dúvida? Gostaria de sugerir algum conteúdo, algum assunto do próximo vídeo? Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você já sabia dessas dicas, se você já pratica isso nos seus coloridos. Vou ficar feliz em saber. Não se esqueça de deixar um like, de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.